As 7 ligações do plano espiritual. Assista esse vídeo, ele não é meu, ele também não é da Patrícia, que está contando esse vídeo, é de uma seguidora dela, mas como ela não teve resposta no vídeo dela, né, por ser um contexto espiritual, eu trouxe aqui para vocês um trechinho do que ela estava contando, né, a história que ela contou dessa seguidora, e eu vou trazer a explicação para vocês espiritual do assunto. Bom, mas vamos lá, que eu vou contar pra você o motivo que me fez pensar em pedir transferência do meu horário de trabalho. Pra iniciar, eu acho importante dizer que eu trabalho na área da saúde, portanto, eu trabalho em um hospital, mais precisamente no centro cirúrgico, no período noturno das 19 às 7 da manhã. Durante a noite, quando o movimento está tranquilo, nós conseguimos descansar por um período. Sempre que vamos descansar, trancamos todas as portas do centro cirúrgico e ficamos em uma sala próxima para que, se o telefone tocar, possamos ouvir e irmos atender imediatamente. Em uma dessas noites, exatamente às 3h02 da manhã, o telefone começou a tocar. No começo, eu demorei para perceber que era o telefone do centro cirúrgico. Lá pela terceira ou quarta chamada, eu me dei conta de que o som vinha de lá. Esperei um pouco para ver se ia tocar de novo e ele parou de tocar. Cerca de 15 minutos depois, o telefone voltou a tocar. E dessa vez, de forma incessante, não parava de tocar. Eu e a minha colega acordamos assustadas. No total, ele tocou 7 vezes. Bom, decidimos ir até lá para atender, ou pelo menos verificar quem estava ligando, pois poderia ser algum setor precisando de algo urgente. Fomos correndo, literalmente, Paloma, para conseguir atender. Mas quando chegamos perto do telefone, ele parou de tocar. Resolvemos então verificar no visor qual seria o último ramal que ligou para retornar a chamada. E Paloma do céu, foi aí que tudo se arruinou, porque o ramal que apareceu como responsável pelas 7 ligações era da sala ao lado. Uma sala que também fica dentro do centro cirúrgico. O problema é que era 3 da manhã e só tinha nós duas nesse setor no dia. E essa sala estava trancada. Porque lembra que eu mencionei que nós trancávamos tudo antes de dormir? Pois bem, não havia absolutamente ninguém dentro dessa sala. Portanto, não existia a possibilidade de alguém ter ligado de lá. Muito menos 7 vezes, às 3 da manhã. Eu imediatamente falei pra minha colega, você tá com a chave? Porque eu pensei que talvez alguém pudesse ter pego, entrado lá, e Paloma, na mesma hora, ela tirou a chave do bolso. Tava com a gente o tempo todo. Então era impossível alguém ter entrado lá. E aí a gente se deu conta do horário do diabo e voltamos pra sala de descanso correndo. Foi isso. O que você acha que aconteceu? Pode ter sido, sim, um desencarnado, um espírito tentando se comunicar. Muitas pessoas, quando elas desprendem do seu corpo físico, muitas vezes elas não sabem que elas morreram. Elas não sabem o que aconteceu. Elas não sabem que houve esse desligamento. Eu sei porque eu já contei aqui algumas experiências que eu mesma tive, inclusive até com meu próprio padrasto, em que eu tive que falar pra ele: então, você tá morto, tá? Então, tem muitas pessoas, sim, que não sabem, que já partiram do plano. Até porque elas conseguem ver ali esse plano normalmente, do jeito que a gente vê. Então, pra ela ainda faz parte disso. Muitos têm essa necessidade, por conta do apego, de permanecer aqui. Seja por família, seja por questões materiais mesmo, enfim, vícios. E o que acontece? Pode ser que essa pessoa que desencarnou, ela estivesse presa, entre aspas. Ou seja, se ele não sabe que ele desencarnou, ele não sabe que ele pode atravessar paredes e ir para onde ele quiser. Então ele pode ter se visto numa sala fechada e ele tentou utilizar o telefone como meio de ajuda. E nesses primeiros momentos, principalmente, da materialização, é muito comum utilizarem ondas de rádio, usar o próprio telefone, alguns até a TV. Alguns aparecem até em reflexos. Eu falei da TV, eu lembrei de um outro caso, em que uma menina foi flagrada, o espírito dela no caso, nos Estados Unidos, pela câmera de um professor. Ele ficou até tarde no colégio, onde só estava ele e o zelador. Que ele estava arrumando a sala para uma festividade lá que ia ter com os aluninhos dele. E aí, ele ficou até mais tarde para arrumar essa decoração da sala. E tem uma TV na sala. Enquanto ele estava de costas para as carteiras dos alunos onde eles sentam e pendurando as coisas, no reflexo da TV, lá no fundo, ele viu uma sombra que parecia uma criança. E ele olhava para trás, não tinha nada. Ele resolveu filmar. E na filmagem da TV aparecia a mesma sombra. E eu lembro que até a hora que eu vi esse vídeo, que eu vi no canal do Vermelhinho de vídeos longos, eu ainda falei assim, é uma menina. Eu senti a presença de uma menina. E no decorrer desse vídeo foi explicado que teve um único acidente naquele colégio, em que eles não sabem explicar como aconteceu, mas uma menina chegou a falecer naquele colégio, não sei se caiu da escada, não sei o que aconteceu, porque eles não contaram no vídeo. E foi levada de ambulância, né? Já com o corpo sem vida. E aí, quando falaram que foi uma menina, eu tive certeza do que eu ouvi. Então, ela continua tentando se comunicar ali, sentadinha, na carteira, onde provavelmente era a carteira dela antigamente. Então, talvez ela não teve uma passagem, ela se ligou ali, naquele momento, no local da desvivência. Esse espírito, né, desse centro cirúrgico, dessa UTI, ele pode sim ter falecido há pouco tempo,
o corpo dele já ter sido levado para outro lugar, então, né, para um IML, enfim, para outro lugar, e enterrado até, só que ele estava preso ali, no momento da desvivência, dentro daquela sala onde o corpo dele perdeu a vida. E aí ele pode ter tentado de diversas formas encontrar alguém, de repente, que também tenha essa sensibilidade, né, seja um médium sensitivo, para se comunicar no desespero, não encontrou ninguém de repente e ficou tentando ali, sim, através do telefone. Então é possível sim, ondas de rádio, como eu falei, tanto que existe aquele Spirit Box, que o pessoal que faz essa caça, né, aos fantasmas, digamos assim, utilizam, mas é justamente para captar as vozes deles através dessas frequências de rádio. Pelo próprio celular eu sei também que é possível, porque eu tenho um vídeo gravado aqui, acho que de uns 3, 4 anos atrás, onde eu estava mandando um áudio para minha consulente de tarô e eu ouvi, na verdade eu só ouvi porque eu fui clicar no meu áudio que eu mandei para ela para ver se o áudio tinha ido completo ou se tinha cortado o que eu falei. E aí eu ouvi uma voz masculina atrás, né, do meu mentor falando, junto comigo. Eu estava sozinha. E aí eu peguei e mandei pra um amigo meu, que mexe com esse negócio de computador e tal. Eu falei assim, isola só essa parte, né? A hora que eu falo a palavra tal, vê se tem uma voz ali. E eu postei. Inclusive o pessoal dos comentários ouviram uma segunda vez que ele fala. Sim e não, só que em momentos diferentes. Como se ele estivesse concordando com o que eu estava mandando de mensagem, de leitura, né? De consulta pra essa minha cliente. E aí eu postei, tá por aqui. Só vocês olharem nos meus vídeos, nas minhas playlists, que eu postei justamente a parte que ele isolou pra mim. Então, sim, é possível sim. Principalmente se estiver perto, no caso, que foi o meu caso, de um médium, onde ele pode utilizar, inclusive, o meu próprio ectoplasma pra ajudar nessa materialização, digamos assim, tá? Pra ser audível, né, pra outras pessoas, não só pra médiums. Tá, todo mundo é médium, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mais avançados, mas desenvolvidos. Então, é completamente possível que seja ali um espírito que de repente está atormentado, não sabe que ele faleceu e ele acha que ele está preso naquela sala. Principalmente como elas falaram que a sala estava fechada e estava tentando se comunicar. Também eu lembrei agora sobre comunicação de telefone, um outro vídeo que eu vi no Vermelhinho, em que aconteceu nos Estados Unidos, em que o pessoal ligou pro 911, né, para emergência, e desligava. Ligava de novo, a emergência atendia, eles escutavam só alguns ruídos, parecendo sussurros, mas que não dava pra entender o que era, não dava pra formar a palavra, não dava pra entender. E aí a atendente ficou preocupada de ser alguém, de repente, numa situação de sequestro, que não podia falar, né, que tava tentando sussurrar. Ela ligou de volta pra esse número. No que ela ligou de volta pra esse número, ela viu ali a localização desse número e era dentro de um cemitério. Também de madrugada, não sei se era 2, 3 horas da manhã. Então, ela, obviamente que não tinha ninguém lá, até ela mandou patrulha, achando que tinha alguém que, como eu falei, foi sequestrado, aconteceu alguma coisa com a pessoa. E a patrulha foi lá, estava totalmente fechado, portões, não tinha ninguém, enfim. Então, existe sim essa possibilidade. E se você tem alguma história, algum relato, alguma coisa nesse sentido meio que paranormal, já comenta aqui. E principalmente se você quiser que eu faça algum vídeo explicando.